Fala galera, faz um tempinho, né? Pouquinho, né, de tempo que a gente não se encontra aqui nesse espaço, mas eu comecei recentemente um projeto de extensão e eu queria tratar hoje de um tema, certo? De um conceito, na verdade, da psicologia que eu acredito que seja de extrema importância, tanto para, digamos assim, quem se interessa ou quem estuda psicologia, tanto para a gente examinar ou observar um pouco a nossa própria história de vida, a nossa própria existência. Mas antes, vamos falar um pouquinho das novidades. Corta aí no vídeo. Bom, como eu disse, a gente vai falar hoje de um conceito que a psicologia bebe um pouco da fonte, outras áreas das ciências humanas também bebem um pouco da fonte e, evidentemente, outras áreas das ciências sociais aplicadas também podem estar, eventualmente, interdisciplinarmente trabalhando com esse conceito. Trata-se do conceito de resiliência, né, que foi constituído, foi cunhado pelo psicanalista, o psiquiatra, o neuropsiquiatra, o etólogo francês Boris Cyrulnik, tá? O Cyrulnik, ele foi um estudioso dessa temática da resiliência, né? Tem sido, desculpe, um estudioso nesse campo, dentro também da sua própria história de vida, né? Porque ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, acompanhou muito de perto todos os horrores da Segunda Guerra Mundial e, evidentemente, tratou, certo, de construir intelectualmente formas de a gente compreender e, evidentemente, de a gente poder ressignificar aquilo que a gente vai também falar um pouquinho hoje, que são os traumas que a gente, de certa maneira, a gente precisa enfrentar nesse negócio chamado existência. Mas antes de mais nada, vamos falar rapidamente do conceito. Do conceito de resiliência e como ele vem na obra do Cyrulnik, né? Eu separei aqui na biblioteca os livros que eu tenho do Cyrulnik para mostrar rapidamente para vocês, e eu venho lendo a obra do Cyrulnik desde 2000 e pouquinho, quando eu entrei no mestrado na Universidade Federal da Bahia. Já tem bastante tempo. Então eu tenho, sabe, lido, relido, eles sempre ficam aqui pertinho de mim na biblioteca. Eu acho que o mais significativo que a gente vai abordar o conceito hoje é um livro chamado Os Patinhos Feios, tá aqui para vocês, tá? Super recomendo. Tem um livro que foi lançado ano passado, pelo menos eu li ano passado, acredito que tenha sido lançado ou ano passado ou ano retrasado, que é O Lavrador e O Lavrador e os Comedores de Vento, que é um livro maravilhoso, por exemplo, para quem se interessa por algumas temáticas relativas à psicologia do desenvolvimento. Eu super recomendo, eu trabalhei esse livro com os meus alunos na UFES no semestre passado. Tá? E tem outros 3 livros que também são de extrema importância, que se as pessoas tiverem interesse nas emoções, como a gente precisa ter uma força, né, para lidar com eventos traumáticos e como a gente consegue ressignificar, são Os Elementos Afetivos, O Amor que Nos Cura, tá aqui, tá? Falar de Amor na Beira do Abismo, A Beira do Abismo, que é um outro livro super generoso, super interessante, né, que está na interface da psicologia e da pedagogia. E um outro, último livro que eu vou estar recomendando dele, quase a coleção toda, é O Murmúrio dos Fantasmas, está aqui. Então tenho todos eles na minha biblioteca, e eu recomendo, né, sempre estou colocando esses livros, alguns textinhos deles, nas minhas aulas de psicologia, porque eu acho que traz uma luz
muito humana sobre questões psicológicas que muitas vezes a gente acaba, né, tendo ou buscando, sabe, um olhar puramente científico, né? A gente precisa humanizar também aquilo que a gente faz em termos de ciência, aquilo que a gente compreende em termos de conceitos sobre a realidade. Tá? Mas falando basicamente desse livro, esse que está aqui, né, Os Patinhos Feios, há o conceito de resiliência. Né? Eu vou remarcar para vocês o conceito aqui, tá? Para a gente dar uma olhada nesse conceito juntos. Né? Vai aparecer aí agora na tela para vocês. Resiliência. Trata-se de um processo, de um conjunto de fenômenos harmonizados em que o sujeito se esgueira para dentro de um contexto afetivo, social e cultural. A resiliência é a arte de navegar nas torrentes. Um trauma empurrou um sujeito em uma direção que ele gostaria de não tomar. Mas, uma vez que caiu numa correnteza que faz rolar e o carrega para uma cascata de ferimentos, o resiliente deve apelar aos recursos internos impregnados em sua memória, deve brigar para não se deixar arrastar pela inclinação natural dos traumatismos que o fazem navegar aos turbilhões, de golpe em golpe, até o momento em que uma mão estendida lhe ofereça um recurso externo, uma relação afetiva, uma instituição social ou cultural que lhe permita a superação. A gente tem várias coisas para decompor aqui desse conceito, né? Primeiro, essa noção, né, de que a gente, sabe, pode, né, estar, sabe, cercado por situações que eventualmente possam nos ferir. Então a gente pode observar isso tanto na nossa vida afetiva, tanto na nossa vida profissional, no trabalho, etc. E eu gosto de remarcar uma frasezinha, né, que muitas vezes o ringue de boxe ele se forma sem a gente perceber, né? A gente está funcionando no mundo e acaba não percebendo que certas situações podem, sabe, acabar nos ferindo. Evidentemente que o contraditório disso também é igualmente válido, né? No sentido de que às vezes, muitas vezes ou algumas vezes, a gente acaba também fazendo escolhas que nos levam a situações que são extremamente conflitantes. Então o primeiro ponto é a gente observar, né, como é que a gente parou ou o que é que levou na nossa história de vida a essa situação, né? Foi uma escolha própria, não foi uma escolha própria, ou foram coisas que foram acontecendo muitas vezes sem, sabe, a nossa, digamos, diretiva, influência, e que acabaram não se tornando coisas muito agradáveis. Um outro ponto é a gente perceber essa relação do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. Então aquela perguntinha que eu sempre faço aos meus alunos, né? O quanto de uma sociedade, né? Como uma sociedade ela vai contribuindo também para que certas situações traumáticas aconteçam, né? Para que certos ringuezinhos de boxe eles acabem, sabe, aparecendo na existência das pessoas quando não haveria necessidade que eles existissem. Um outro ponto aí também de extrema importância para a gente perceber é a resolução daquilo que o Cyrulnik coloca como resiliência, porque veja, resiliência implica também nessa capacidade da gente resistir a todos esses conflitos, né? A resistir a esses confrontos, a saber lidar emotivamente com situações que são desgastantes, que infelizmente na experiência humana a gente vai ter que enfrentar, elas fazem parte da experiência humana. Porém, todavia, contudo, se a gente for olhar como Cyrulnik coloca essa questão da resiliência, a gente vai ver que há uma necessidade também de uma interação social, de um vínculo afetivo, de uma construção de um vínculo afetivo para que haja essa resolução. Ou seja, a gente não necessariamente enquanto seres, né, que interagimos nesse mundo, a gente não deve ficar simplesmente emparedado, a gente precisa construir laços, e esses laços eles seriam laços afetivos que vão permitir a gente fazer uma ressignificação, ou num dito mais coloquial, uma releitura das coisas que aconteceram, um novo olhar sobre as coisas que aconteceram, né? E de uma forma que a gente consiga, sabe, não necessariamente compreender, mas reconstruir sentidos, observar com um certo grau de empatia os múltiplos ladozinhos desse, digamos, ringue de boxe, sabe, imaginário que eu estou trazendo para que vocês possam pensar. Tá? Daí a importância de relacionar o conceito de resiliência com o próprio conceito de trauma, né? Com a própria noção de trauma, né? Que muitas vezes a gente observa, no título coloquial também, como uma coisa ou extremamente ruim, ou totalmente, sabe,
que precisa ser completamente inevitável. Novamente, observa lá que ao longo da nossa existência, né, que nem a música lá da Bossa Nova, né, a noção de que tristeza não tem fim, felicidade sim, né, ou seja, a gente vai ter momentos no qual a gente vai estar, sabe, plenamente funcionando com esse negócio chamado felicidade, e a gente vai ter momentos de desafio, e esses desafios, eles são desafios emocionais, que a gente vai precisar estar lidando com eles de uma maneira madura, serena e sensata, né? É isso que a gente espera quando a gente está diante de um enorme desafio. O problema é que muitas vezes esses recursos nos faltam, por um simples fato de nós sermos seres humanos, né? Ou seja, a gente reconhece de antemão a nossa, digamos, a nossa incompletude muitas vezes para resolver situações que são extremamente desafiadoras. Né? E isso eu não coloco isso como uma questão de defeito, né? Eu coloco isso como uma questão de humanização. Muitas vezes a nossa inabilidade também nos permite ganhar uma habilidade no sentido de a gente conseguir, sabe, reforçar, ter essa resiliência, ter essa capacidade de encontrar soluções para esses desafios que existem nesse mundo, né, cotidiano, né, que é tão difícil e muitas vezes tão conflituoso. Se a gente for pegar a noção de trauma, e aí eu vou recorrer para a literatura, porque recentemente eu encontrei um exemplo maravilhoso no escritor japonês que eu adoro, chamado Haruki Murakami. Tá aqui o livrinho, né, Kafka à beira-mar. Recomendo a leitura também, né, para férias, para quem quiser ler. Tá? E é um livro bem legal, e tem uma passagem, eu vou ler para vocês, vai aparecer aqui na tela também, que eu acho que remarca essa noção, né, do quanto a gente tem que lidar com situações que são muitas vezes traumáticas, eles têm uma intensidade muito maior, mas também são emotivas do cotidiano, que nos fazem refletir e que nos fazem buscar ter resiliência para lidar, sabe, com os desgastes, com as emoções intensas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, em certas ocasiões, o destino se assemelha a uma pequena tempestade de areia, cujo curso sempre se altera. Você procura fugir dela e orienta seus passos noutra direção. Mas então a tempestade também muda de direção e o segue. Você muda mais uma vez o seu rumo. A tempestade faz o mesmo e o acompanha. As mudanças se repetem muitas e muitas vezes, como num balé macabro que se dança com a deusa da morte antes do alvorecer. Isso acontece porque a tempestade não é algo independente, vindo de um local distante. A tempestade é você mesmo, algo que existe em seu íntimo. Portanto, o único recurso que lhe resta é se confrontar e corajosamente pôr um pé dentro dela, tapar os olhos e ouvidos com firmeza, a fim de evitar que se encham de areia e atravessá-la passo a passo até emergir do outro lado. É muito provável que lá dentro não haja sol, nem lua, nem norte, nem determinados momentos, nem hora certa. O que há são apenas grãos de areia finos e brancos, como os ossos moídos dançando vertiginosamente no espaço. Imagina uma tempestade de areia feito dessa. Então é uma ideia, né, que o Murakami traz, né, uma imagem que ele traz nesse livro maravilhoso, que nos mostra, né, que muitas vezes a gente tem essa perspectiva de tempestade e conflito, a gente carrega dentro de nós. Isso não significa, né, que a gente vai apontar o dedo para o sujeito e dizer, o fulano de tal é culpado por todos os problemas da existência dele. Não se trata disso. A gente sabe que existem forças muito, digamos, forças sociais, até mesmo os elementos culturais que fazem, né, com que a gente, sabe, sinta uma intensidade emocional muito forte. Porém, todavia, contudo, o fato da gente reconhecer alguns desses elementos dessa tempestade de areia, como o Murakami nos coloca, também nos permite atravessá-la, nos permite reconhecer o desafio e nos permite ter resiliência para fazer essa travessia para o outro lado. E quando a gente passa por experiências tidas como traumáticas, né, profundas ou intensas emocionalmente, é importante a gente reconhecer esses elementos para que a gente consiga atravessar, né, de uma certa forma, sabe, com um tanto de força e consiga ver o outro lado, sabe? É aí, quando se coloca do outro lado, ver o outro lado do significado que foi reconstruído, que foi
aprendido nesse processo. Esse é um conceito que eu acho que vale muito o debate, né? A gente está falando aqui de elementos internos ao sujeito, elementos sociais, elementos culturais, as forças sociopolíticas que existem no mundo e também a nossa capacidade de lidar com toda essa demanda emocional. Mas ela é importante também para a gente refletir sobre os elementos da nossa própria existência. Eu já falei em vídeos anteriores, né, o quanto a gente precisa dessa força para superar certas situações. E não é demérito ou qualquer outra, sabe, forma de diminuição quando a gente não tem essa força, né? Quando a gente não encontra dentro da gente essa força. Muitas vezes a intensidade emocional daquilo que a gente sente é realmente avassaladora. Eu estou me recordando, gravando esse vídeo, dos primeiros meses quando eu fiz meu tratamento oncológico muitos anos atrás. É uma intensidade avassaladora. Eu ainda me lembro bem a frase que algumas pessoas se referiam a mim. Parece que o Matheus foi atropelado por um ônibus, né? Ou seja, parece que ele não está nesse mundo, não está raciocinando tal qual normalmente ele estaria. Porque é uma avalanche de emoções, realmente. Pelo menos eu ligando isso à minha história de vida. Para outras pessoas, evidentemente, essa experiência pode ter sido diferente. Porém, todavia, contudo, certo? Quando a gente não encontra essa força, essa resiliência para atravessar esse momento, é de extrema importância que a gente recorra, sabe, aos profissionais, e aí vale os profissionais da psicologia, tá? Para encontrar, né, para que a gente possa reconstruir esses sentidos emocionais, para que a gente possa construir um novo sentido em face a esse trauma e a gente consiga aí, né, com ajuda do ponto de vista cultural, institucional, psicológico, reconstruir esse caminho de modo que a gente tenha uma passagem para um novo momento de existência. Bom, gente, é isso. Tá? É o que eu queria estar falando para vocês nesse primeiro vídeo de 2024. A gente vai estar fazendo alguns vídeos dentro desse projeto de extensão chamado Saberes Psicológicos Comunitários, no qual eu estou falando aqui de alguns elementos da psicologia que podem de uma certa forma elucidar questões que as pessoas possam, sabe, ter em torno de informação da psicologia. Esse é um debate aberto, então vocês podem mandar também aí as suas perguntas, comentários, e a gente se encontra aqui nesse espaço novamente para debater um pouco mais dessas questões, né, digamos assim, da psicologia que pode de uma certa maneira interessar a comunidade. Tem mulher e filho e tradital, diz as más línguas que ele trabalha, mora lá, longe de Chacoalha.